No último episódio da nossa minissérie sobre 13 de maio, discutiremos o papel da Lei do Sexagenário, a promulgação da Lei Áurea e o reflexo do fim da escravidão para os recém-libertos. Olá, meu nome é Samuel Nepomuceno, graduando, pesquisador e professor em formação. Seja muito bem-vindo ao Dose da História e se prepara para mais um capítulo de uma história que já dura mais de 5 séculos. A partir de 1880, o abolicionismo ganha outra dimensão. Essa nova realidade passa a ser sentida até mesmo entre os escravocratas. Segundo a historiadora Emília Viotti, era chegado o momento em que defender a escravidão era mais por uma questão de garantia de poder econômico e prestígio social do que por acreditar realmente na longevidade do sistema. Muitos senhores acreditavam que essa transição deveria ocorrer mediante a indenização e a introdução da mão de obra imigrante em larga escala, realidade que não contemplava todas as regiões, pois muitos dos estrangeiros buscavam as áreas mais desenvolvidas economicamente. Logo, esse processo migratório foi mais acentuado no Sudeste em comparação a outras regiões, como o Norte e Nordeste. Por outro lado, as agitações abolicionistas começam a se tornar cada vez mais frequentes, abarcando várias partes do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. O Ceará, por exemplo, em 1884, declara a abolição da escravatura após os jangadeiros da província, liderados por Dragão do Mar, empreenderam ações contra o transporte de escravizados, se tornando assim a primeira província do Brasil a tomar essa atitude. Diante de todo esse conflito político-social, em 1885, a Lei do Sexagenário, também conhecida como Barão de Cotegipe, é sancionada pelo Gabinete Conservador. Essa medida previa que, após os 60 anos de idade, os escravizados fossem libertos, mas continuariam trabalhando por mais 3 anos, como uma forma de indenizar os senhores, ou então trabalhariam até os 65 anos, sendo que os escravizados que não tivessem idade limite poderiam pagar pelo senhor pelos anos que ainda restavam. Como uma válvula de escape para controlar o avanço da questão abolicionista, essa lei foi implantada. Pensar no fim do sistema era algo inevitável. Buscar soluções para que tudo ocorresse da maneira controlada era a prioridade. A vida útil de um escravizado, porém, independente do espaço em que ocupava, não era tão longínqua, o que compromete a real efetividade desse decreto. Mas foi uma medida importante para o desenrolar da abolição, já que os outros parágrafos dessa lei traziam fôlego para a questão abolicionista, pois também determinava a tabela de preço para os escravizados, punição aos indivíduos que açoitassem cativos fugidos e uma nova matrícula geral dos escravizados obrigatória, tendo o risco do senhor perder seu domínio sobre o escravizado se ela não fosse realizada. Isso ajudou ainda mais no processo, que só avançava e ganhava novos adeptos, como a igreja, que se manifestou favorável à abolição em 1887. Sendo assim, o 13 de maio se aproximava a passos largos. Diante dessa certeza, muitos senhores aforrearam sua escravaria com o intuito de garantir a permanência dessa mão de obra como reconhecimento da sua benevolência, como a historiadora Vlamíria de Albuquerque enfatiza. Mas não havia muito a ser feito a não ser lidar com o declínio do sistema. Diante de toda a pressão social e política interna e externa, a princesa Isabel acaba assinando a Lei Áurea em 1888, buscando favorecer interesses pessoais e por entender que não havia outra alternativa diante dessa situação. O dia 13 de maio foi um marco histórico, permeado por muita euforia e incertezas. Por muito tempo, essa data serviu para celebrar a abolição e a benevolência dessa princesa. A partir da análise de dados estatísticos, percebe-se que a Lei Áurea não foi tão significativa em relação à alforria dos escravizados, pois cerca de 90% já estavam libertos. Contudo, a data simbolizou um marco de uma vitória política e social, pois foi a concretização de um anseio de séculos de lutas e derramamento de sangue. Em suma, essa data representa a consagração de uma batalha travada por escravizados, libertos e livres, ao longo do processo histórico. Depois de toda essa história, ainda resta uma dúvida. Com o fim da escravidão, como ficaram os libertos? O Estado e muitos dos seus integrantes defendiam que a responsabilidade da nação se limitava a alforriar os escravizados.
A falta de políticas públicas para a integração desses sujeitos na sociedade refletiu na vida dos recém-alforriados. Muitos foram imersos na desigualdade, marginalidade, miséria e criminalidade. Com isso, a partir da segunda metade do século XX, a data ganhou uma conotação de reivindicação, tendo em vista que o pós-abolição trouxe rupturas, como também continuidades com o passado não tão distante, que ainda reverberam nos dias atuais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Doses da História é um projeto educacional feito com muito cuidado. Nos siga nas redes sociais para conteúdo diário de História e Ciências Humanas. Se quiser adquirir as obras que serviram de referência para esse roteiro, deixamos links com desconto na compra na descrição desse vídeo. Até a próxima!